اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Queridos irmãos e irmãs, estamos continuando com vocês numa jornada da fé no mês de Ramadã. E estamos abordando nesta aula, inshallah, diretrizes e orientações proféticas para os jejuadores. Ensinamentos, orientações do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam para os jejuadores, que nós devemos seguir essas orientações. Primeira orientação, que o jejuador deve evitar tirar muito sangue durante o jejum. Por quê? Porque isso invalida o jejum. A maioria dos estudiosos muçulmanos das três escolas, Abu Hanifa, Malik e Ash-Shafi'i, que Allah tinha misericórdia deles, são da opinião de que isso não quebra o jejum. Então, essa é a opinião deles. Al-Imam Ahmad, que Allah tinha misericórdia dele, ele disse que tirar sangue quebra o jejum. Mas o muçulmano, ele deve sair dessa divergência entre os sábios. O muçulmano, se um sábio disse que não pode ou não é recomendável ou quebra o jejum, então para você jejuar de forma correta, você não pode ou não deve tirar muito sangue durante o jejum. Então a maioria dos estudiosos, como falamos, eles dizem a opinião deles que isso não quebra o jejum. Mas o Imam Ahmad disse que tirar sangue quebra o jejum. Se o jejuador doar muito sangue, seu jejum é inválido, de acordo com como nos esclarecemos. Mas se for pouco sangue, não quebra o jejum. Como o sangue tirado por seringa, por exemplo, uma seringa para exame, uma pequena injeção, exame, que chega até, por exemplo, 20 ml, então nesse momento isso não quebra o jejum. Para análise, para exame, porque é uma pequena quantidade de sangue que não afeta o corpo, não prejudica o corpo, não enfraquece o corpo do jejuador. Então isso é uma regra, porque é uma pequena quantidade de sangue que não afeta o corpo do jejuador. Então não é permitido que uma pessoa em jejum doe tanto sangue. Por exemplo, doação de sangue no dia do Ramadã não é permitido, a menos que este paciente que ele oferece ou que ele recebe o sangue precisa muito de sangue, necessariamente, ou esteja em uma condição perigosa que ele precisa de sangue, realmente. Então, ele precisa imediatamente do sangue. Nesse momento, pode fazer essa doação de sangue. Os médicos falam, tenham decidido que o sangue dessa pessoa que está em jejum irá beneficiar e eliminar a sua necessidade, a necessidade dessa pessoa que está doente. Então, nesse momento, nesse caso, pode doar. Então, nesse caso, é permitido que ele doar sangue e quebra o jejum dele, come e beba neste dia e compensa o jejum dele desse dia em outro dia depois do Ramadã. Entre os ensinamentos que não podemos exagerar ao enxaguar a boca e nariz durante o jejum.
porque é indesejável, não é aconselhável, não é recomendável para quem está em jejum, porque pode fazer com que a água chegue ao estômago da pessoa. Então ele deve evitar isso. O mensageiro Muhammad alayhi salatu wassalam, ele disse: você deve enxaguar ou exagerar ao enxaguar a boca e nariz durante a ablução, a menos que você esteja em jejum. Então pode exagerar, enxaguar a boca e nariz durante a ablução, a menos que você esteja jejuando. Então nesse momento não pode, para não cair algo ou não entrar algo no seu estômago durante o jejum. Entre as regras também, não vomite, porque vomitar intencionalmente durante o jejum invalida o jejum. Isso invalida o jejum. Então, se o jejuador vomitar intencionalmente de alguma forma, seja cheirando algo o que leva ao vômito, seja colocando o dedo na boca, por exemplo, ou de outra forma, então seu jejum é invalidado, e ele deve compensar o dia que ele quebrou, porque ele quebrou intencionalmente. Então, se o vômito saiu sem intenção ou sem querer, mas dominou o jejuador e saiu contra sua vontade, então nesse momento o jejum é válido e não precisa ser compensado depois, mas ele deve continuar jejuando. Então, queridos irmãos, esses são alguns ensinamentos, algumas regras, diretrizes e orientações proféticas para os jejuadores no mês de Ramadã. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة